Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo falar-vos do lançamento vertical de um determinado corpo. Isto obviamente tem a ver então com a disciplina de Física ou Química, mais concretamente o tema da Física do 11º ano. Para isto, usarei então as equações do movimento. Quer dizer, o que é isto, um lançamento vertical? Quer dizer, imaginem que temos assim aqui um plano horizontal, né? Cá ser a minha referência como posição zero. E depois o que é que acontece? Eu tenho aqui exatamente um determinado corpo e, quer dizer, sobre este corpo a única força que atua é exatamente o peso. Quer dizer, se eu largasse este corpo, ele dirigia-se então em direção à Terra, obviamente em queda livre. Mas o que eu farei aqui, quer dizer, é exatamente lançá-lo verticalmente de baixo para cima com uma determinada velocidade inicial. Velocidade inicial igual a 4 metros por segundo. Quer dizer, ele vai fazendo o corpo este movimento. Quer dizer, há de subir, há de chegar aqui na subida a uma posição máxima, né? Há de chegar aqui a uma posição, uma altura, lá, uma altura máxima. Quer dizer, e a partir deste momento entra em queda livre até exatamente bater contra o Sol. Quer dizer, eu vou considerar então aqui uma altura inicial, né? Vou considerar assim aqui uma altura inicial de 1 metro, e tenho a minha velocidade inicial com que o corpo é lançado de baixo para cima, e a partir daqui, quer dizer, vou questionar três aspectos. Quer dizer, o primeiro vai ser determinar exatamente esta altura máxima. Numa segunda questão, quererei saber o tempo de voo, quer dizer, o tempo que o corpo se irá encontrar no ar, né? Desde o início até embater no solo. E depois, numa terceira questão, quererei também determinar a velocidade com a qual o corpo embate aqui no solo. A velocidade de embate. Tudo bem. Para este efeito, então vou recorrer-me das equações do movimento. Quer dizer, e para vocês pensarem nas equações do movimento, é importante perceber aqui dois aspectos. Que tipo de trajetória que o corpo toma? Neste caso é uma trajetória retilínea, né? Então precisaremos apenas, se é um movimento retilíneo, então apenas precisaremos de uma coordenada, retilíneo. E depois, que tipo de movimento é que temos? Se é um movimento retilíneo uniforme ou se há de ser um movimento retilíneo uniformemente acelerado ou retardado, não é? Quer dizer, olhando aqui para o corpo, vamos ter um movimento retilíneo, então vamos precisar apenas das equações para exatamente uma coordenada, nada mais, porque a trajetória depende apenas de uma coordenada. Vou definir então o sentido positivo para cima, obviamente o sentido negativo há de ser para baixo. Depois, o movimento do corpo há de ser, na subida, o movimento retilíneo uniformemente retardado e na descida o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Tudo bem. Quer dizer, inicialmente a velocidade do corpo, que é tangente à trajetória, né? A velocidade é sempre uma seta apontada à trajetória, há de ser tangente aqui à trajetória, e a aceleração acompanha sempre a direção e sentido da força resultante. E a única força que atua aqui no corpo é o peso, quer dizer que a força resultante há de apontar na direção vertical, de cima para baixo, e a aceleração há de tomar a mesma direção e o mesmo sentido, quer dizer que a aceleração há de apontar para baixo. Isto é importante, né? Porque eu aqui nas equações do movimento depois vou ter que colocar quer a velocidade, quer a aceleração, se há de ser positiva, se há de ser negativa. É importante vocês perceberem exatamente esta situação. E a aceleração que atua aqui neste corpo há de ser então a aceleração gravítica, né? Se a força resultante depende apenas do peso, a aceleração é gravítica, que é a aceleração que a Terra cria no corpo e puxa então o corpo para ela. Então esta minha aceleração há de ser igual a menos o valor da aceleração gravítica. Menos porque aponta claramente aqui no sentido negativo. Okay? Acompanha sempre a direção e sentido da força resultante. E vou ainda considerar que a aceleração gravítica é 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem.
A partir disto vou então criar aqui as minhas equações do movimento, quer dizer, a equação da posição, x passado a ter segundos, né? Há de ser igual a um valor de uma posição inicial, que a gente chama x0, mais o valor de uma velocidade inicial vezes o tempo, mais então, pois, vou já colocar com os sinais, ok? Esta velocidade aponta no sentido positivo, né? Esta velocidade inicial, mas depois a aceleração aponta no sentido negativo. Então vou colocar aqui menos 1 meio de g, que há de ser a minha aceleração, t quadrado. Ok? E depois vou definir também aqui a equação da velocidade. Né? Estas duas são as equações do movimento. Né? Vou falar aqui da equação da velocidade, que há de ser exatamente igual a uma velocidade inicial, um v0, que é positiva, porque este v0 aponta no sentido positivo, menos, porque a aceleração aponta no sentido negativo, quer dizer, menos g vezes t. Tudo bem, são estas então as minhas equações do movimento às quais eu vou recorrer para resolver esta situação. Aqui na primeira situação, quer dizer, eu quero aqui a altura máxima. A altura máxima há de ser, quer dizer, a altura quando o corpo se encontra nesta posição máxima. E aqui é importante que vocês percebam exatamente o que é que se passa nestas posições, onde vos estão a pedir algumas coisas. Nesta posição máxima, quer dizer, eu hei de querer assim aqui, né, esta altura, que há de ser a altura máxima. Mas o que é que eu sei aqui? Eu não sei quanto tempo é que demora a chegar aqui. Eu não sei qual é que é a altura, aliás, é isso que quero saber. Mas eu sei que exatamente neste ponto onde o corpo atinge a posição máxima, eu sei que a velocidade aqui há de ser exatamente igual a 0 metros por segundo. Quer dizer, ele vai a subir, neste momento onde atinge a posição máxima, para nesse instante, e a partir do momento entra em queda livre e em movimento retilíneo uniformemente acelerado, quer dizer, de cima para baixo. Okay? Mas neste momento onde ele atinge a altura máxima, a velocidade é exatamente igual a 0. Então, quer dizer, eu para saber a altura máxima, a altura vai ser dada aqui por esta posição em função de um determinado tempo. Então, quer dizer, eu aqui, para saber esta altura máxima, eu terei que, em primeira instância, né, determinar o tempo que o corpo demora a ir desta posição inicial até à posição máxima. Então, para saber o tempo, eu vou usar aqui a equação da velocidade. Porque eu tenho o meu V0, né, que é 4, tenho aqui a aceleração gravítica, que são 10, né, 10 metros por segundo ao quadrado, tenho a velocidade nesta posição máxima, que é igual a 0, facilmente vou descobrir o tempo, né? Então, usando esta equação, usando aqui esta equação, vou substituir aqui o VT por 0, né? Se eu colocar assim VT igual a 0, isto há de ser equivalente a eu ter V0, que é 4, menos aqui a aceleração gravítica, que é 10t, 10t igual a 0. Quer dizer, eu vou aqui resolver isto em ordem ao tempo. Isto seria equivalente a eu ter menos 10t igual a menos 4, né? Multiplicava tudo por menos 1, ficava 10t igual a 4, o que me dá então que o tempo há de ser igual a 4 sobre 10. O que quer dizer, isto há de ser simplesmente igual a 0,4 segundos. E este é o tempo que o corpo demora desta posição inicial até a minha posição máxima. Então, quer dizer, se eu já sei o tempo que o corpo demora a atingir a posição máxima, eu agora vou trabalhar e vou saber qual é a posição do corpo passada então exatamente estes segundos. Quer dizer, isto é só saberem trabalhar com isto, não tem mesmo nada que saber. Quer dizer, então eu vou saber a posição ao fim de 4 segundos. Porque o corpo demora 4 segundos, não, 0,4 segundos. Porque o corpo demora esse tempo a atingir aquela posição. E como esta equação me traduz a posição do corpo em função do tempo, eu vou então determinar qual é a posição do corpo ao fim deste tempo, né? Que é o tempo que demora a atingir a posição máxima. Quer dizer, isto há de ser igual a 1x0, que é a minha altura inicial, que há de ser aqui 1 metro, há de ser 1. Depois, mais V0t, quer dizer, 4 vezes o tempo que será 0,4, menos então 1 meio de g, se o g é 10, 1 meio de 10 é 5, há de ser menos 5 vezes esse mesmo tempo, 0,4 ao quadrado. Quer dizer, então, determinarei aqui a posição ao fim de 0,4 segundos. Vou usar a calculadora. Vou usar aqui a calculadora. Isto fica 1 mais 4 vezes 0,4 menos 5 vezes 0,4 ao quadrado.
Quer dizer, isto dá-me então 1,8 metros. Peço desculpa. 1,8 metros. E esta é a posição máxima, né? Então quer dizer, a altura máxima há de ser exatamente igual a 1,8 metros. Tudo bem, está respondido. Está feita a primeira. Agora vamos pensar aqui na segunda. Vamos pensar aqui na segunda. Eu vou apagar isto, né, para continuar aqui com as referências. Vou pensar agora na segunda questão. Vou mesmo pensar aqui na segunda questão. Quer dizer, eu agora quero o tempo de voo. O tempo de voo há de ser o tempo que o corpo há de estar no ar. É observar aqui o movimento, né? Quer dizer, o corpo há de subir e depois, a partir de um determinado momento, há de descer e há de embater assim aqui no solo. Quer dizer, e eu quero saber qual é o tempo, né? Qual é o tempo exatamente aqui? Qual é o tempo, né, do corpo aqui? Quer dizer, o que é que eu sei que se passa aqui, né? O que é que eu sei nesta posição que há de ser especial? Que a velocidade, não faço ideia, aliás, perguntou-me a seguir. O, o tempo é o que eu quero. Mas, quer dizer, a aceleração tenho. O que é que eu sei aqui? Eu sei a posição aqui. Eu sei o valor da posição. Eu sei o valor da posição. Aqui o plano é a minha referência. Quer dizer, aqui no chão, o X, a posição é exatamente igual a zero. A posição aqui no chão é zero. Então, se eu quero saber o tempo, eu vou usar aqui a equação da posição e vou determinar quanto tempo é que o corpo demora, né, nesta equação, quanto tempo é que o corpo demora a atingir esta posição zero. Tudo bem, então resolver aí, quer dizer, quando é que a posição é exatamente igual a zero. Isto implica que este meu x0 cá há de ser 1, mais aqui o v0 cá há de ser 4t, e depois aqui menos o meio de g, quer dizer, o meio de g, o meio de 10 vai dar menos 5t quadrado. Quando é que esta expressão é exatamente igual a zero? Tenho uma equação de segundo grau, não tenho mais nada, tenho que fazer a fórmula resolvente, não tem hipótese. Quer dizer, então, aplicando a fórmula resolvente, fica t igual a menos b, quer dizer, menos 4, né? O b é 4, mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado, que há de ser 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, ou cuidado, que o a é menos 5, vezes a vezes c, que c é 1. Quer dizer, tudo a dividir então por 2a, que há de ser 2 vezes menos 5a, obviamente a coeficiente está com x quadrado, neste caso t quadrado. Então 2 vezes menos 5 há de me dar menos 10. Quer dizer, aqui é mesmo uma questão de fazerem cálculos. T igual a menos 4, mais ou menos. Aqui 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes menos 5 dá positivo. 4 vezes 5 dá 20. 20 mais a 6 dá 36. Raiz de 36 é exatamente 6 sobre menos 10. Quer dizer, isto há de me dar dois tempos, obviamente. Um tempo que há de ser negativo, que não me há de interessar, que seria este menos 4 mais 6, que dava 2 sobre menos 10. Isto não me interessa, este tempo é negativo. O que me irá interessar é o outro. Será menos 4 menos 6, que dá menos 10. Menos 10 sobre menos 10, que há de dar exatamente um segundo. O que quer dizer, isto me quer dizer que este tempo de voo que o corpo está no ar, desde o momento que parte, sobe e depois desce, este tempo de voo há de ser simplesmente igual a um segundo. Quer dizer, a segunda questão estava resolvida. Tudo bem. Agora vou apagar isto para resolver a terceira. Vou apagar para resolver aqui a terceira. Quer dizer, eu aqui na terceira linha quero então a velocidade de embate. Caso ser a velocidade neste ponto. Qual é a velocidade neste ponto? Se me perguntam a velocidade, quer dizer, eu sei o V0, sei a aceleração, sei o tempo de voo, sei o V0, sei a aceleração, tudo bem, quer dizer, isto está fácil calcularem aqui a velocidade. Então isto vai ser a velocidade. Passado quantos segundos? Quanto tempo é que o corpo demora a subir e depois em bater aqui no solo? Um segundo, que é o tempo de voo. Então quer dizer, eu vou descobrir a velocidade passado um segundo, ser a velocidade em 1. Igual a V0, V0 é 4, menos 10 vezes o tempo, né? O tempo é 1. O que está a dar velocidade passado um segundo. 10 vezes 1 é 10, 4 menos 10, há de dar então 6 metros por segundo e esta é a minha velocidade. Ok? E com isto está a questão resolvida. Farei ainda mais uma questão, mas tocando então no lançamento horizontal. Qual será a diferença para o lançamento horizontal? Deixaremos ter aqui uma trajetória retilínea
a depender de uma só coordenada, irá depender de um x e também de um y, ok? E será isso que farei então no próximo vídeo. Espero que tenham entendido aqui esta questão do lançamento vertical. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço a todos.